A manhã começava como qualquer outra, mas havia algo diferente no olhar da mãe cristã enquanto arrumava a pequena cozinha. Ela segurava a xícara com força, tentando evitar que suas mãos trêmulas entregassem sua preocupação. Do lado de fora, o vento batia na janela como se anunciasse um dia conturbado. Ela respirou fundo, buscando forças na fé que sempre guiou seus passos. Se você gosta de histórias reais e emocionantes como esta, considere acompanhar o canal para não perder os próximos capítulos. A casa parecia mais silenciosa do que de costume, como se até as paredes sentissem o peso da crise que se aproximava. E naquele silêncio, uma verdade dolorosa começava a ganhar forma. Nos últimos meses, tudo parecia ter desmoronado ao mesmo tempo, como peças de dominó caindo sem piedade. O emprego que sustentava a família desaparecera após cortes inesperados. As contas, antes controladas com tanto esforço, agora se acumulavam em uma pilha impossível de ignorar. Mesmo assim, ela se mantinha firme, acreditando que Deus não a abandonaria. As noites eram longas e repletas de orações desesperadas, pedindo direção e alívio. O filho observava tudo em silêncio, tentando entender a profundidade daquela dor. Mas ele também carregava um segredo que mudaria tudo. Naquele dia, ao voltar da escola, o filho entrou devagar, como se escolhesse cuidadosamente cada passo. Ele encontrara algo que não deveria, e desde então lutava com o peso daquela descoberta. Se você quiser acompanhar como essa revelação se conecta com o destino dessa família, pode se inscrever e continuar essa jornada conosco. A mãe estava sentada à mesa, perdida em pensamentos, quando ouviu a porta ranger. Ela sorriu, tentando esconder os olhos cansados, mas o filho percebeu imediatamente. Ele sabia que não poderia guardar a verdade por muito mais tempo. E aquele seria o momento que mudaria tudo. A mãe perguntou como tinha sido o dia dele, mas a resposta veio em forma de silêncio. O menino puxou a cadeira e se sentou diante dela, respirando fundo antes de começar a falar. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de medo e urgência. Era como se ele carregasse um fardo pesado demais para sua idade. Ela tocou a mão dele, tentando transmitir segurança. Ele então abriu a mochila e tirou um envelope amassado. O coração dela acelerou sem entender o que estava prestes a ouvir. O menino avisou que precisava contar tudo antes que fosse tarde demais, e sua voz falhou no meio da frase. A mãe, sentindo o ar mais pesado, inclinou-se para ouvir melhor. Se histórias assim te inspiram e fazem você refletir, siga acompanhando o canal para não perder os próximos episódios dessa jornada. O filho abriu o envelope e mostrou um papel que parecia ter sido arrancado às pressas. Naquele papel havia apenas algumas frases, mas carregadas de um poder devastador. A mãe sentiu seu estômago revirar. Alguma coisa estava profundamente errada. Quando ela começou a ler, seus olhos se arregalaram, e o silêncio da casa pareceu se partir ao meio. As palavras revelavam uma verdade chocante. Alguém muito próximo estava envolvido na crise que consumia sua vida. Não era apenas um problema financeiro, mas uma armadilha planejada nas sombras. O filho, com lágrimas contidas, explicou como tinha encontrado aquilo por acaso. A mãe levou a mão à boca, incapaz de acreditar. Sentia sua fé ser testada de uma maneira que nunca imaginou enfrentar. E ali começava a revelação que transformaria tudo. A mãe respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto segurava o papel tremido entre os dedos. A revelação era tão inesperada que parecia impossível de aceitar de imediato. Ela releu as frases várias vezes, como se esperasse que as palavras mudassem. O filho, aflito, observava cada reação dela com o coração apertado. A sala parecia menor, sufocante, como se as paredes se aproximassem lentamente. Era evidente que aquilo não era fruto de um mal-entendido qualquer. Havia uma intenção sombria por trás de toda a crise. A mãe, ainda em choque, perguntou ao filho como ele tinha encontrado aquele envelope. Ele contou que o papel havia caído da pasta de alguém enquanto ele passava pelo corredor da escola. Ao pegar o documento para devolver, algo chamou sua atenção. E ao ler, mesmo sem querer, compreendeu que aquilo dizia respeito diretamente à família. A mãe ouviu cada detalhe com uma angústia crescente. Nada daquilo parecia coincidência. Tudo se encaixava de uma forma assustadora. Era como se peças que ela nunca entendeu finalmente tomassem forma. Com a voz baixa, quase um sussurro, o filho mencionou o nome que estava no final da mensagem. Era alguém que eles conheciam bem, talvez até demais. A mãe sentiu o chão sumir sob seus pés ao ouvir aquele nome. Por um momento, ela apenas ficou imóvel, encarando o vazio. As lembranças voltaram como flashes rápidos, conectando atitudes estranhas ao longo dos meses. A sensação de traição começou a queimar no peito.
Era difícil acreditar que alguém tão próximo poderia ter contribuído para sua crise. Ela fechou os olhos e buscou forças na fé que sempre a sustentou. Mas o turbilhão emocional era grande demais para ser domado tão facilmente. Perguntas surgiam como tempestade. Por quê? Desde quando? Com qual intenção? O filho tentou abraçá-la, querendo oferecer algum conforto diante daquela revelação brutal. Ela retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez que não estava lutando sozinha. A crise que a consumia agora tinha um rosto, um responsável. E isso mudava completamente o rumo da história. Depois de alguns minutos em silêncio, ela respirou fundo e tomou uma decisão. Não podia mais fugir da verdade, nem continuar fingindo que tudo estava fora de seu controle. Era hora de confrontar aquela situação e entender qual era o verdadeiro objetivo por trás da crise. O filho, ainda inseguro, perguntou o que fariam. Ela respondeu com firmeza que buscaria respostas e que nada mais ficaria escondido. Pela primeira vez em semanas, havia determinação em seu olhar. A fé dela não seria abalada, mas fortalecida. Antes de qualquer atitude, porém, ela precisaria confirmar se aquele documento era realmente legítimo. O peso da responsabilidade era enorme, e ela não queria cometer injustiças. Mas cada detalhe ali parecia real demais para ser descartado. A mãe guardou o envelope com cuidado, como quem protege uma peça valiosa de verdade. O filho permaneceu ao lado dela, sentindo-se parte de algo muito maior do que imaginava. Aquela noite seria longa, repleta de reflexões e decisões importantes. E o primeiro passo estava apenas começando. A madrugada avançava lentamente enquanto a mãe permanecia acordada, sentada à mesa com o envelope diante dela. A luz amarela da cozinha criava sombras longas, dando ao ambiente um ar ainda mais inquietante. Ela passava os dedos sobre as bordas do papel, refletindo sobre cada possibilidade. Não queria acreditar que alguém tão próximo pudesse ter esse tipo de intenção. Mas ignorar aquilo seria como fechar os olhos diante de um abismo. O filho, no quarto, tentava dormir, mas a mente inquieta não permitia descanso. Ambos sabiam que a partir daquele momento nada seria como antes. Ao amanhecer, ela decidiu procurar conselhos com uma pessoa de confiança da igreja. Sabia que agir movida pela emoção poderia levar a decisões precipitadas. Precisava de clareza, sabedoria e, acima de tudo, calma. A caminhada até lá foi silenciosa, cada passo carregado de dúvida e medo. O templo estava vazio, com apenas a luz suave das velas iluminando o altar. Ela se ajoelhou, pedindo orientação a Deus para lidar com a verdade revelada. O peso no peito parecia diminuir aos poucos, como se alguém a amparasse. Poucos minutos depois, o pastor entrou e percebeu a expressão aflita dela. Ele se aproximou com gentileza, perguntando se poderia ajudar. A mãe hesitou, mas sabia que precisava abrir o coração. Contou tudo, a crise, o sofrimento, o envelope e o nome que jamais imaginaria ver ali. O pastor ouviu atentamente, sem interromper, demonstrando profunda empatia. Quando ela terminou, lágrimas já escorriam silenciosas por seu rosto. O pastor respirou fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Ele explicou que, muitas vezes, as maiores provações vêm de onde menos esperamos. E que o inimigo tenta usar fraquezas humanas para semear a destruição. Mas também disse que a verdade, quando revelada, tem poder para transformar o que parecia perdido. A mãe enxugou as lágrimas, absorvendo cada conselho com atenção. O pastor a orientou a buscar a verdade diretamente com a pessoa responsável. Mas recomendou que ela fizesse isso com prudência e firmeza, sem deixar a emoção dominar. Era uma batalha espiritual e emocional ao mesmo tempo. Ao sair da igreja, a mãe sentiu algo diferente, uma chama de coragem acesa dentro dela. O medo ainda existia, mas não tinha mais forças para controlá-la. Ela sabia exatamente onde deveria ir e com quem precisava falar. O filho, ao vê-la chegar em casa, percebeu a mudança no olhar da mãe. Havia ali uma determinação que ele não via há muito tempo. Ela explicou que precisava confirmar a verdade antes de qualquer passo. E que, juntos, enfrentariam tudo o que viesse. O nome escrito no envelope ressoava em sua mente com força renovada. Era alguém que eles viam quase todos os dias, alguém de dentro do círculo familiar. Uma pessoa cuja presença sempre pareceu tranquila, mas agora tinha outra face. A mãe respirou fundo e pegou o envelope, pronta para dar o próximo passo. A verdade não poderia mais ser adiada, e o confronto se tornava inevitável. O filho ficou ao lado dela, segurando firme sua mão. Eles estavam prestes a descobrir algo muito maior do que imaginavam.
A tarde seguia silenciosa quando a mãe decidiu que não podia esperar mais. Pegou a bolsa, guardou o envelope dentro dela e respirou fundo algumas vezes. O nome escrito no papel ecoava em sua mente como um sino distante. Era alguém cuja presença sempre esteve tão entrelaçada à rotina da família. A ideia de uma traição vinda de tão perto apertava seu coração. Mas ela sabia que apenas a verdade poderia libertá-la daquele tormento. O filho ficou observando, sentindo a seriedade do momento. Eles caminharam juntos até a casa da pessoa envolvida, um trajeto curto, mas que pareceu interminável. A cada passo, a mãe lutava contra o turbilhão de emoções que surgiam. O filho caminhava ao lado dela, firme, como se fosse sua pequena fortaleza. Ao chegarem, notaram que a porta estava apenas encostada, algo incomum. Trocaram olhares silenciosos, tentando entender o que aquilo significava. A mãe bateu na porta e chamou pelo nome, mas ninguém respondeu. O ar carregado dava a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Decidida, ela empurrou a porta com cuidado e entrou, chamando novamente. A sala estava arrumada, mas havia algo estranho no ar, como se alguém tivesse saído às pressas. Sobre a mesa, papéis espalhados chamaram sua atenção imediatamente. Ela se aproximou e viu documentos semelhantes ao que estava no envelope. O filho, curioso, olhava em volta como quem procura pistas. A cada detalhe observado, a suspeita se tornava ainda mais real. Era impossível negar que algo muito grave estava acontecendo ali. Entre os papéis havia contas atrasadas, mensagens impressas e anotações confusas. A mãe percebeu que alguns textos mencionavam seu nome e o nome do filho. Seu coração disparou, e uma sensação de urgência tomou conta dela. O filho se aproximou e perguntou o que aqueles papéis significavam. Ela não sabia como responder, pois tudo parecia ainda mais confuso. Mas uma coisa era clara: a crise que ela enfrentava não era apenas consequência do destino. Havia intenção, cálculo e até mesmo manipulação envolvida. De repente, passos ecoaram pelo corredor, fazendo ambos se voltarem rapidamente. A pessoa responsável pela crise surgia ali, surpresa ao ver mãe e filho dentro de sua casa. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. A mãe segurou o envelope com mais força, sentindo a verdade pulsar entre as mãos. O filho se manteve firme, mas seus olhos denunciavam o medo. A pessoa tentou inventar uma explicação apressada, mas a mãe sabia que era hora de confrontar. Chegará o momento que ela mais temia, e mais precisava enfrentar. Com a voz firme, ela perguntou por que havia recebido aquele documento e por que seu nome estava em tantos papéis. A reação da pessoa foi imediata: pânico, hesitação e um olhar que evitava o dela. Era evidente que havia algo muito maior por trás daquela história. As palavras que vieram em seguida fizeram o coração da mãe parar por um instante. A pessoa confessou que tinha motivos, e que não era a única envolvida. Havia mais alguém por trás de toda a crise que ela enfrentava. E esse alguém era ainda mais inesperado. A mãe sentiu o coração acelerar ao ouvir que havia outra pessoa envolvida. Ela tentou manter a calma, mas a revelação parecia abrir uma ferida ainda mais profunda. O filho se aproximou um pouco mais dela, buscando proteção e coragem ao mesmo tempo. A pessoa diante deles respirou fundo, como se reunisse forças para continuar. O silêncio da casa deixava tudo ainda mais tenso, como se o próprio ar observasse. A mãe segurava o envelope com tanta força que o papel amassou um pouco. A pergunta não podia mais ser adiada: quem era o verdadeiro responsável? Com a voz trêmula, a pessoa confessou que havia sido pressionada a participar de tudo. Disse que a crise da mãe não foi um acidente, mas parte de um plano cuidadoso. O motivo, no entanto, ainda não estava claro, e isso a deixava ainda mais aflita. O filho olhou para a mãe, tentando decifrar sua expressão de choque. A pessoa hesitou mais uma vez, como se temesse revelar o próximo nome. Era evidente que aquilo ultrapassava qualquer desentendimento comum. Havia algo sombrio, organizado e profundamente pessoal por trás. Depois de alguns segundos eternos, finalmente o nome foi dito, e foi como um golpe. A mãe levou a mão ao peito, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Era alguém que ela confiava profundamente, alguém que jamais suspeitaria. Os olhos dela se encheram de lágrimas, uma mistura de dor e incredulidade. O filho ficou sem reação, sentindo o mundo ao redor perder o equilíbrio. Por um momento, nenhum dos três conseguiu dizer uma única palavra. A revelação pairou no ar como uma sentença irrefutável. A mãe tentou entender os motivos, mas a pessoa apenas balançou a cabeça, sem justificativas claras. Disse que o verdadeiro responsável havia arquitetado tudo por ressentimentos antigos.
Ressentimentos que a mãe desconhecia completamente, guardados em silêncio por anos. Ao ouvir isso, ela sentiu uma onda de culpa, mesmo sem saber por quê. O filho segurou sua mão, tentando trazê-la de volta ao presente. Era difícil acreditar que alguém tão próximo seria capaz de tamanha maldade. A dor da traição começava a substituir o choque inicial. Com a voz mais firme, a mãe perguntou onde poderia encontrar essa pessoa. A resposta veio acompanhada de um olhar de arrependimento tardio. A pessoa explicou que o responsável provavelmente já sabia que o segredo havia sido descoberto. E que, por isso, poderia tentar desaparecer ou até mesmo agir de forma ainda mais perigosa. A mãe sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao imaginar o que poderia vir a seguir. Mas desistir não fazia parte de sua fé, nem de sua história. Ela precisava confrontar a verdade, custasse o que custasse. Antes de sair, a mãe fez uma última pergunta: por quanto tempo aquilo estava acontecendo? A resposta veio como outro golpe: meses, talvez mais de um ano. Tudo o que ela havia perdido, cada dificuldade recente, fazia parte de um plano bem calculado. O filho apertou sua mão com mais força, tentando lhe passar coragem. A mãe respirou fundo, sentindo a dor dar lugar à determinação. Agora ela tinha um alvo claro, alguém que precisava enfrentar de frente. E nada impediria que a verdade finalmente viesse à tona. Quando deixaram a casa, o vento frio da rua parecia refletir o turbilhão que se passava dentro da mãe. Ela caminhava devagar, tentando absorver tudo o que havia descoberto. O filho seguia ao seu lado, silencioso, respeitando o momento delicado. O nome do verdadeiro responsável ecoava em sua mente como um sino rompendo o silêncio. Cada lembrança, cada gesto antigo daquela pessoa, agora ganhava um novo significado. A sensação de traição era tão profunda que chegava a doer fisicamente. Mas a fé dela, mesmo abalada, continuava acesa como uma chama resistente. 32. Ao chegar em casa, a mãe se sentou à mesa e espalhou os documentos diante de si novamente. Precisava entender cada detalhe, reconstruir cada passo daquela trama cruel. O filho a observava com preocupação, mas também com admiração. Apesar de toda a dor, ela permanecia forte, centrada e guiada por algo maior. Ela analisou as datas, os nomes e as anotações, tentando montar o quebra-cabeça completo. Cada peça revelava algo mais perturbador que a anterior. Era como se uma sombra tivesse cercado sua vida por meses sem que ela percebesse. 33. O filho, com a voz baixa, perguntou o que fariam agora. A mãe levantou o rosto, seus olhos firmes, embora vermelhos pelo cansaço. Ela respondeu que não podia simplesmente esperar que a verdade se resolvesse sozinha. Precisavam agir, e agir rápido, antes que o responsável desaparecesse ou pior. O menino assentiu, mesmo sabendo que aquela jornada seria difícil. Ele entendia que, apesar do medo, estavam juntos nisso. E isso, por si só, já dava forças para seguir adiante. 34. Decidida, a mãe pegou o telefone e discou para alguém que poderia ajudá-la. Era um amigo antigo da família, alguém em quem ela realmente confiava. Explicou que precisava conversar urgentemente e pediu que ele viesse o mais rápido possível. Enquanto aguardavam, o filho arrumou a mesa e ofereceu um chá quente para acalmar a mãe. Ela agradeceu com um sorriso fraco, mas sincero. Mesmo no caos, aqueles pequenos gestos traziam consolo. E lembravam que, apesar da traição, o amor permanecia intacto. Pouco tempo depois, o amigo chegou e percebeu imediatamente o clima pesado na casa. Ele se sentou e ouviu tudo com muita atenção, sem interromper em momento algum. Quando ela terminou de relatar cada detalhe, o semblante dele se fechou. Ele conhecia bem a pessoa mencionada, e parecia fazer sentido que algo estivesse errado. O amigo afirmou que também havia percebido comportamentos estranhos nos últimos meses. Aquilo fez a mãe sentir um arrepio, como se confirmasse suas suspeitas. A situação era ainda mais grave do que imaginava. O amigo sugeriu que, antes de qualquer confronto, reunissem mais provas. Disse que enfrentar alguém capaz de arquitetar toda aquela crise exigia cautela. Não se tratava apenas de esclarecer um mal-entendido, mas de proteger a si mesmos. A mãe concordou, embora soubesse que esperar mais um pouco aumentaria a angústia. O filho, atento, absorvia cada palavra, sentindo o peso da situação. O amigo prometeu ajudar, garantindo que eles não estavam sozinhos. E assim, um plano começava a se formar, um plano para revelar toda a verdade. A noite caiu novamente sobre a casa, mas ninguém ali parecia pronto para descansar. A mãe organizava os documentos em uma pasta, determinada a entender cada elo da trama.
O filho permanecia ao seu lado, ajudando como podia, apesar do cansaço evidente. O amigo, sentado no sofá, anotava detalhes importantes para montar uma linha do tempo. A cada descoberta, o cenário se tornava mais sombrio e calculado. Já não havia dúvidas de que aquilo era um plano pensado cuidadosamente. E a motivação por trás dele parecia estar ligada a algo muito pessoal. Enquanto revisavam os papéis, o amigo encontrou uma anotação que chamou sua atenção. Era uma data marcada de forma discreta, mas que coincidirá com o início da crise da mãe. Ao lado dela, um símbolo estranho aparecia repetidas vezes nos documentos. A mãe franziu a testa, tentando se lembrar se já tinha visto aquele símbolo antes. O filho aproximou-se e também analisou, embora sem entender. O amigo concluiu que aquilo não era aleatório, era uma espécie de marca. E talvez tivesse relação direta com o verdadeiro responsável. Para entender melhor, o amigo sugeriu que fossem até um local específico mencionado nos papéis. Era um prédio antigo, abandonado há anos, que ficava perto de onde a mãe trabalhava. A descoberta deixou a mãe inquieta, pois aquela área sempre lhe parecerá estranhamente familiar. O filho concordou que precisavam verificar, mas perguntou se não seria perigoso. O amigo assegurou que iriam juntos e tomariam todos os cuidados necessários. Ele sabia que a verdade precisava ser desvendada pessoalmente, e que aquele lugar poderia esconder respostas importantes. Pouco depois, os três seguiram para o local, caminhando sob a luz fraca dos postes. O prédio, escuro e silencioso, parecia observar a aproximação deles com certa arrogância. As janelas quebradas e a porta enferrujada davam a sensação de abandono absoluto. Mas algo ali transmitia a impressão de que o local havia sido usado recentemente. A mãe sentiu um arrepio percorrer sua coluna, como se estivesse pisando em território proibido. O filho se aproximou mais dela, buscando segurança. O amigo, atento, analisava cada detalhe ao redor antes de entrar. Dentro do prédio, o cheiro de poeira e umidade misturava-se com algo mais recente. Papéis rasgados estavam jogados pelo chão, e algumas caixas pareciam ter sido abertas há pouco tempo. A mãe caminhou devagar, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O filho apontou para uma mesa velha ao fundo, onde algo brilhava discretamente. Era um objeto metálico, com o mesmo símbolo que aparecia nos documentos. O amigo se aproximou rapidamente e examinou o item. Aquilo parecia confirmar que o local havia sido usado como ponto de encontro. No momento em que o amigo pegou o objeto, um som ecoou pelo corredor, fazendo todos se virarem. Passos lentos, firmes e carregados de intenção se aproximavam. O coração da mãe disparou, e o filho agarrou sua mão instintivamente. O amigo colocou o objeto no bolso e fez sinal para que eles se escondessem atrás de uma pilastra. A tensão era quase palpável, como uma onda prestes a desabar sobre eles. Os passos ficaram mais próximos, revelando uma silhueta que se movia com familiaridade. Alguém que eles conheciam estava ali, no escuro, esperando algo. A silhueta avançou lentamente pelo corredor, iluminada apenas pela luz vacilante do celular que segurava. A mãe sentiu a respiração prender no peito, reconhecendo o jeito de caminhar daquela pessoa. Era impossível negar. Ela já havia visto aquele movimento inúmeras vezes antes. O filho apertou sua mão, percebendo a mudança em seu olhar. O amigo observava com atenção, avaliando qualquer possibilidade de perigo. A figura caminhava como se estivesse verificando se algo havia sido mexido. E parecia desconfiar que não estava sozinha naquele andar silencioso. Quando a pessoa se aproximou da mesa onde o objeto metálico estava, parou abruptamente. Percebeu que algo havia sido movido, e isso acendeu um alerta imediato. A mãe se encolheu ainda mais atrás da pilastra, tentando conter qualquer ruído. O filho, em silêncio absoluto, mantinha o olhar fixo na sombra que se projetava no chão. O amigo respirava de maneira controlada, preparado para agir caso fosse necessário. A pessoa olhou ao redor de forma desconfiada, como quem sente a presença de algo invisível. Era apenas questão de segundos até que percebesse que não estava ali por acaso. De repente, um estalo do piso ecoou, revelando a presença deles. A figura girou rapidamente, mirando na direção onde estavam escondidos. A mãe fechou os olhos por um segundo, reunindo toda a coragem que ainda tinha. O filho segurou seu braço, como se quisesse protegê-la mesmo sendo apenas uma criança. O amigo deu um passo à frente, pronto para impedir qualquer tentativa de fuga. A tensão era tão intensa que parecia que o ar havia sido arrancado do ambiente. Então, a pessoa finalmente deu alguns passos na direção deles. Eu sabia que vocês acabariam descobrindo, disse uma voz fria, familiar e carregada de amargura.
A mãe sentiu o estômago afundar. Ela reconhecia aquela voz como reconhecia sua própria. O responsável pela crise, pela dor e pelas manipulações estava ali, diante deles. Sem máscaras, sem desculpas, apenas com uma expressão sombria e calculada. O filho se aproximou mais da mãe, buscando força em sua presença. O amigo manteve-se firme, observando cada gesto do culpado. Era a primeira vez que todos estavam face a face desde o início da tormenta. A mãe deu um passo à frente, ainda trêmula, mas guiada pela necessidade de respostas. Por quê? Ela perguntou, sua voz embargada de emoção e incredulidade. A pessoa desviou o olhar por um momento, como se buscasse uma explicação dentro do próprio vazio. Então, com um sorriso amargo, respondeu que tudo havia começado por ressentimentos antigos. Ressentimentos que cresceram como sombras até se tornarem uma obsessão. Cada dificuldade que ela enfrentou nos últimos meses havia sido cuidadosamente planejada. E o objetivo final era vê-la cair, emocional, financeira e espiritualmente. A mãe sentiu as lágrimas acumularem nos olhos, misturando tristeza e indignação. O filho, ao ver sua dor, deu um passo à frente com coragem inesperada. Ele encarou o responsável diretamente, quebrando o silêncio com uma firmeza surpreendente. Disse que nada justificaria machucar sua própria família daquela forma. O amigo se aproximou também, mostrando que ela não estava mais sozinha naquela batalha. O culpado, por um instante, pareceu abalado pela união dos três. Mas o que ele disse em seguida mudaria tudo novamente, e revelaria que a história não estava nem perto do fim. A noite caiu sobre a cidade, e Helena sentou-se ao lado de Daniel, observando a lua que iluminava suavemente o quintal. A brisa fria tocava seus cabelos enquanto ela tentava organizar tudo o que acontecerá nos últimos dias. O peso da revelação ainda estava presente, mas de um jeito estranho, parecia mais leve agora. Daniel mexia nas mãos, pensativo, como se houvesse algo mais que ele ainda não tivesse dito. Helena percebeu e virou-se para ele com um olhar tranquilo. Pode falar, meu filho. Seja o que for, estou aqui. Daniel respirou fundo antes de começar a explicar que, mesmo após a confissão do pastor Elias, ainda havia perguntas sem respostas. Ele contou que achava que a história não estava completa, que existiam detalhes que o pastor não havia revelado por medo ou culpa. Helena, apesar de surpresa, sentiu uma estranha concordância com aquela intuição. Ela mesma percebera reticências no discurso do pastor. A serenidade dela desapareceu por um instante, substituída por uma súbita sensação de alerta. Algo ainda estava escondido, aguardando para vir à tona. Daniel relatou que, nos últimos dias, vinha recebendo mensagens anônimas em seu celular. Mensagens que pareciam saber exatamente o que ele e sua mãe estavam passando. No início, ele achou que fossem apenas coincidências, talvez alguém tentando ajudar. Mas depois, o tom das mensagens mudou. Passaram a soar mais pessoais, quase como se a pessoa por trás delas estivesse observando tudo de perto. Helena sentiu um arrepio subir por suas costas enquanto ele falava. A crise que eles pensavam estar superando talvez estivesse apenas em uma nova fase. A tensão cresceu quando Daniel mostrou o celular à mãe, revelando a última mensagem recebida minutos antes. O texto dizia simplesmente, ainda falta a verdade completa. Não havia nome, número nem qualquer pista de quem poderia ter enviado aquilo. Helena apertou o aparelho entre os dedos, tentando compreender a intenção por trás daquelas palavras. Seria uma ameaça? Um aviso? Ou alguém que realmente sabia de algo que eles ignoravam? A dúvida pairou no ar como uma sombra, aumentando o silêncio entre os dois. Helena levantou-se lentamente, caminhando até a janela, buscando forças na luz fraca da lua. Ela sabia que não podia recuar agora, não depois de tudo o que enfrentará. Virou-se para o filho e, com determinação renovada, disse que não permitiriam que mais segredos os controlassem. Daniel, sentindo a coragem da mãe quase como uma força contagiante, levantou-se também. Eles decidiram juntos que descobririam quem estava por trás das mensagens, e por que aquela pessoa parecia tão investida na situação deles. Enquanto conversavam sobre o próximo passo, um som inesperado ecoou pelo quintal, como se alguém tivesse derrubado algo próximo ao muro. Helena e Daniel se entreolharam imediatamente, os dois sentindo o mesmo impulso de cautela. A mãe colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e ambos caminharam devagar até a porta dos fundos. O ar estava denso, carregado de antecipação. Quando abriram a porta, viram uma silhueta fugindo pela rua, desaparecendo na escuridão. E ali, no chão, um envelope deixado propositalmente para eles. Helena se agachou lentamente para pegar o envelope, sentindo o coração bater forte dentro do peito.
O papel estava levemente amassado, como se tivesse sido segurado com força, talvez por alguém indeciso entre entregá-lo ou fugir. Daniel aproximou-se, analisando os arredores, mas a rua estava silenciosa, quase imóvel. Eles entraram e fecharam a porta com cuidado, respirando fundo. Dentro da sala, a luz amarelada parecia tornar tudo mais pesado. "Podemos abrir juntos?", Daniel perguntou, e Helena apenas assentiu, apertando o envelope entre os dedos. Com delicadeza, ela abriu a aba de papel e retirou uma única folha dobrada em 3 partes. Ao desdobrá-la, os dois viram algo que não esperavam: uma foto antiga, da época em que Daniel ainda era criança. Na imagem, Helena estava sorrindo em frente à igreja, segurando o filho no colo. Mas havia alguém ao fundo, alguém que os dois reconheceram imediatamente. O empresário Marcos, vizinho influente, observava a cena com um olhar frio. Daniel franziu o senho, perguntando o que aquilo significava. Helena sentiu o estômago afundar. Ainda na folha, atrás da foto, havia um bilhete curto. "A crise começou antes do que imaginam." As palavras eram escritas à mão, em uma caligrafia firme, quase calculada. Helena sentiu um arrepio passar pela espinha, como se estivesse diante de um quebra-cabeça que finalmente começava a se revelar. Marcos sempre fora próximo da comunidade, quase intocável. Mas por que ele aparecia naquela foto? Por que alguém enviaria aquilo agora? Daniel observava cada reação da mãe, tentando entender o que ela estava lembrando, ou temendo. Helena respirou fundo e contou ao filho que, anos atrás, Marcos havia feito ofertas insistentes para ajudá-la financeiramente após a morte do pai de Daniel. Ele aparecia com presentes, gentilezas e propostas cada vez mais invasivas. Quando ela recusou tudo, Marcos simplesmente desapareceu, pelo menos era o que ela acreditava. Agora, vendo a foto, percebeu que talvez ele nunca tivesse realmente ido embora. Daniel cerrou os punhos, indignado, sentindo que alguém observara sua família por anos. A revelação reacendeu um alerta dentro deles. Daniel, porém, lembrou de algo ainda mais perturbador. O número das mensagens anônimas vinha de um celular sem identificação, mas algumas expressões usadas eram idênticas às que Marcos dizia em reuniões do bairro. Ele não tinha certeza absoluta, mas a coincidência era grande demais. Helena levou a mão à boca, compreendendo o significado disso. Se Marcos estava envolvido, então ele vinha manipulando os acontecimentos muito antes da crise começar. A verdade que o pastor Elias temia revelar talvez tivesse um nome mais poderoso e mais perigoso. Com a folha entre as mãos, Helena tomou a decisão final: eles não se deixariam intimidar. A verdade seria descoberta, não importa quem estivesse por trás de tudo. Daniel concordou, determinado como nunca. Os dois sabiam que aquele envelope não era o fim, mas apenas a porta de entrada para uma nova revelação. Helena ergueu a cabeça com um olhar firme, e juntos caminharam em direção ao futuro, prontos para enfrentar o que viesse. A história deles, enfim, deixava de ser sobre medo, para se tornar sobre coragem.